Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Sanches, aluno do IAC e atualmente cursando o bacharelado interdisciplinar em Humanidades. E eu sou Rafael Dantas, soteropolitano, também aluno do IAC e atualmente cursando o BI em Artes. E estamos aqui para iniciar o primeiro episódio do podcast A Tradição Oral, Griots, Digelis e os Contos Tradicionais Africanos, que tem parceria com a ação curricular Onda Educativa, Digital, Ecologista e Pan-Afro-Indígena, componente da UFBA, proposto pelo professor Paul Renier e com a supervisão da professora Débora Abdala. Bom, o episódio pretende abordar, através de uma linguagem audiovisual, um conto tradicional africano, como também homenageia os guardiões da oralidade da África Ocidental. Em virtude da oralidade, podemos hoje ter acesso a conhecimentos ancestrais e também aos saberes da cultura popular. Mas diante da constante necessidade de valorização da tradição oral, utilizamos uma linguagem digital para a transmissão de narrativas e contribuição da preservação da memória. Diante disso, o meu colega Rafael vai destrinchar melhor sobre o conhecimento sagrado griot e de onde ele é oriundo na África. A região do sul do Saara é berço de mestres e mestras tradicionalistas, também chamados Doma, Digelis e griots em geral. Utilizando a tradição oral, essas pessoas são responsáveis por guardar e transmitir saberes ancestrais através da contação de história, genealogia, poesia, filosofia, música, artes, ou mesmo através de outros ofícios tradicionais como a metalurgia, tecelagem e agricultura. Desde o período do Grande Império do Mali, no século XIII, o território hoje correspondente aos atuais países do Burkina Faso, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali e Senegal, que os griots são considerados indivíduos importantíssimos para a cultura da sociedade local. Eles dedicam sua vida pela preservação da memória e, com a difusão da palavra, vivem ensinando história, entretendo pessoas, conciliando conflitos, fazendo arte e educando. Os griots fazem tudo isso através da oralidade, abordando com exímia habilidade conhecimentos preservados ao longo das gerações, com extrema precisão em detalhes. As histórias dos contos tradicionais não são somente reproduzidas pelos guardiões de Gelis e griots, mas também brotam do povo na sua diversidade cultural e diferentes formas de expressões. No entanto, são os griots homens e griots mulheres que carregam a responsabilidade de preservar a memória e levar ao povo palavras que trazem ensinamentos que podem abarcar e se relacionar com diferentes aspectos materiais e espirituais. A tradição e os contos compilados, transcritos e narrados pelo escritor e mestre da tradição oral Amadou Hampâté-Bâ, assim como a arte do cinema e a música tradicional da África Ocidental, serviram de referências e inspiração para a criação deste episódio. Hampâté-Bâ, tal como outros griots e mestres tradicionalistas africanos, pertencem a linhagens, isso quer dizer que conviveram ou nasceram em uma família de mestres do ofício. Dessa maneira, a habilidade para a palavra, a arte, ensino de filosofia e cultura são desenvolvidos desde muito cedo e normalmente o aprendizado procede durante toda a vida após passarem pelo processo de iniciação. Com isso, os griots e seus registros falam conforme a história e costumes contados pelos antigos, ao passo que desenvolvem e agregam com aquilo que vivenciam agora no seu tempo. Para Hampâté-Bâ, todo ancião que morre na África é uma biblioteca que se queima. No entanto, a oralidade mostra-se resistente ao tempo e continua uma cultura viva. Bom, ouvintes, dando prosseguimento ao episódio, vamos agora ouvir o conto A Escola do Camaleão, de autoria de domínio público, mas presente na obra de Hampâté-Bâ. A Escola do Camaleão. Se eu tiver um conselho para lhe dar, eu lhe direi:
Abra seu coração e, acima de tudo, vá para a escola do camaleão. Ele é um grande professor. Se o observar com atenção, você verá. Primeiro, quando ele decide avançar numa direção, nunca vira sua cabeça. Portanto, quando estabelecer um objetivo preciso para a vossa vida, não deixe que nada o afaste dele. Depois, o que faz o camaleão? Quando se movimenta, nunca vira a cabeça, mas são os seus olhos que giram. Estão sempre olhando para cima e para baixo. O que quer dizer? Informe-se. Não acredite que você é o único existente na Terra. Há sempre uma situação e um ambiente à vossa volta. E o que faz o camaleão quando chega a um determinado lugar? O camaleão toma a cor do lugar que o rodeia. Isso não é hipocrisia, é antes tolerância e também o saber viver. Esbarrar uns nos outros não levará em nada. Nunca construímos nada no desentendimento. A violência destrói. Então, a compreensão mútua é um grande dever. Devemos sempre procurar compreender o próximo, pois se nós existimos, é preciso admitir que ele também existe. E que faz ainda o camaleão? Quando decide andar, primeiro balança uma das suas patas anteriores para ter a certeza de que as suas patas posteriores estão firmes e não o deixam cair. Então ele se eleva e balança. Só depois se movimenta em segurança. É o que se chama prudência no caminhar. Sua cauda é prensa. Ele enrola e não se movimenta de qualquer maneira. Ele aprende para que, se a frente cair, ele permaneça suspenso. Isso se chama garantir a sua retaguarda. Então não seja imprudente. E o que faz o camaleão quando vê uma presa? Ele não se precipita sobre isso. Ele envia sua língua. É a sua língua que a buscará, porque a pequenez da presa não garante que ela não possa te matar. Se sua língua pode trazer de volta a sua presa, ele a traz silenciosamente. Caso contrário, ele ainda tem o recurso de retomar sua língua e evitar o mal. Então, vá devagar em tudo que faz. Se você quer fazer uma obra de arte duradoura, seja paciente, seja habitável, seja humano. Algumas dessas informações podem ser encontradas no texto A Tradição Viva, no livro A História Geral da África, texto escrito por Rampateba. Também pode encontrar boas referências no filme produzido por Dani Koyate, chamado Keita, o legado do griot. Inclusive, nesse filme, se me permite dizer, destaco a célebre frase do griot de Géliba, em que ele diz: "O saber tem muitos sentidos. O saber não se vê, nem se sente. É complexo. Ele pode estar no sopro de nossos antepassados, no milheto, na areia. Ele passa do espírito para o homem e do homem para o espírito. Portanto, nunca se esqueça que o mundo é velho e que sem passado não haveria futuro para ninguém. O caminho é longo." Já na música, elemento riquíssimo dentro da cultura griot, podemos citar os nomes de Motou Djeli Koyate, Mamadou Diabaté e Ali Farka Touré. Tendo como base a narrativa A Escola do Camaleão, conto transcrito e narrado pelo escritor malinês Rampateba, o podcast almeja fomentar o diálogo entre ensinamentos da tradição oral e escrita com grupos da sociedade brasileira por meio da CCS, Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade, MATF 54, Onda Digital Ecologista Pan-Afro-Indígena. E para finalizar, não esquece de procurar saber mais sobre as histórias dos mestres griots, os grandes contadores de contos tradicionais africanos.
E se você é aluno da UFBA, já guarda o componente Onda Educativa, Digital, Ecologista e Pan-Afro-Indígena na sua agenda para não perder as experiências e discussões incríveis da CCS. Até mais, ouvintes!